Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de outubro. O Ibovespa fechou muito bem o pregão, com alta de 4,78%, perdendo um pouco de força mais para as duas últimas horas de pregão, deixando ali um topo, mas ainda assim um topo mais alto do que o topo anterior. Um movimento que representou força, se a gente comparar com o movimento da segunda-feira passada, que só foi um candle de alta, e depois não deu sequência. Dessa vez veio realmente um candle bom na primeira hora de pregão e deu sequência a um movimento de subida. Então, se esse movimento de retração, de correção no G60 não ganhar muita força para baixo, aumenta a chance, que na realidade já ficou com essa chance maior do Ibov, conseguir retomar a tendência de alta de curto prazo ao superar os 58.897 pontos. Então, uma boa formação de fundo, isso depois de um candle muito forte para baixo. Então, uma recuperação muito interessante aí por parte do Ibovespa. PETR4 fechou o pregão com alta de 10,54%, conseguindo fechar acima da máxima da semana passada, que foi aqui a formação de um topo. Então, anulou a formação desse topo, trazendo a expectativa maior de conseguir ali superar até a resistência dos 22,53 desse topo aqui. Então, praticamente devolvendo todo o movimento de baixo que a ação teve aqui, ó, esse movimento de baixo sendo praticamente inteiro devolvido, mas ainda assim, dentro do que eu já venho comentando, é um ativo um pouco mais, nesse momento, ainda mais no nível que se encontra agora, mais para day trade do que para swing trade. Então, eu continuo dessa forma em relação a Petro. A partir do momento que ela gerar um recuo mais limpo, vamos dizer assim, aí que eu passo a avaliar a possibilidade de compra de swing trade. Então, ela mantendo-se acima dessa resistência aqui que foi superada no pregão de hoje na faixa dos 21,85, traz a possibilidade de buscar day trade. Sinalização de alta acima desse patamar de 21,85 seria uma alternativa de day trade para o próximo pregão na Petro. Vale 5 terminou o pregão também com uma alta boa, alta de 4,87%. Esse candle de alta com esse forte gap devolvendo o gap de baixa da sexta-feira, traz uma sinalização de provável reversão de tendência. Na realidade, já reverteu para uma tendência indefinida, no meu entender, quando gera um fundo no mesmo nível do fundo anterior. E aí recupera a tendência de alta se voltar para cima dos R$ 24,50, resistência logo ali adiante. Então, aqui é um ativo também que, no meu entender, fica um pouco mais para buscar a entrada ali, usando mais o gráfico intraday. E aí, nesse caso aqui, dependendo do recuo que ela já vem fazendo com esses dois candles, se ela conseguir se sustentar aqui acima, preferencialmente dos 24 a 23,90, traz a chance de buscar uma compra de fundo ascendente no G60. E trabalhando com estratégia de rompimento, seria compra na superação dos 24,50, podendo trabalhar com stop abaixo da mínima do fundo aqui, no possível fundo ascendente, que geraria um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. É importante ressaltar que o ativo tem zona de resistência bem significativa na faixa dos 25, por volta dos R$ 25,00, 24,80 a R$ 25,00 é uma zona, se pegarmos ali, ó, é uma faixa de resistência importante, uma zona de resistência importante para essa ação. Então são fundos anteriores nessa faixa de preço aí dos R$ 25,00. Então, começando nos 24,80 até os R$ 25,00, é um patamar mais importante de resistência para Vale 5. CSNA3, a gente tinha feito uma venda, eu já tinha mencionado se ela poderia trabalhar com stop de proteção na superação de 8,72, foi o que nós fizemos, saí dessa posição de venda no rompimento aqui de 8,72. Então, essa operação foi encerrada com lucro. O lucro dessa operação, só pegando aqui os dados em relação à operação, foi um lucro em torno de 2,35%, um ganho de 0,35% no capital total. Aí nós abrimos outras posições na ponta compradora, a gente entrou na compra na CTIP3, recomendação de compra na CTIP3 em 32,05, entrada executada em 32,05, fechou em 32,15 com alta de 1,84%, uma compra aí na expectativa de um fundo ascendente, que começou essa formação de fundo, melhor ainda se ela conseguir superar a máxima do pregão de hoje, para aumentar a chance desse fundo ascendente virar aqui um pivô de alta no gráfico diário e retomar a tendência de alta de curto prazo. JBSS3
Também a gente já tinha falado dessa ação aí na última videoanálise. A entrada aconteceu em 10,68 aí no rompimento da máxima do pregão de sexta. E o stop dessa operação, só mencionar o stop da CETIP 3 está em R$ 31,51, R$ 31,51 aqui para baixo. E o stop da JBSS3, o risco da CETIP 3 é de 1,68% e o objetivo em 33,67. Na JBSS3 a entrada de 10,68 tem stop em 10,37, risco de 2,9% e objetivo em 11,61. A outra ação que a gente fez entrada foi a JBSS3, já foi mencionada, a CL3. A CL3 entrada em R$ 41,30, aqui na superação da máxima da sexta. Fechou em 41,27, um pouco abaixo do nosso valor de entrada. O stop dessa operação está em R$ 40,50 e objetivo em 43,70. Risco dessa operação em torno de 1,94%. Outro ativo, HGTX3, essa aqui com risco um pouco maior, porque a tendência ainda aqui de baixa, mas na busca de um fundo ascendente e reversão de possível tendência, onde o principal desafio dessa ação ficaria ali na faixa dos 25,45, 25,50, em termos de zona de resistência. Então, que seria interessante para a nossa posição, a superação dos 24,79 no pregão de amanhã. Risco aqui dessa operação com entrada em 24,75. Stop está em 24,26. O risco é de 1,98% e o objetivo está em 26,22. Aqui um pouco mais acima o objetivo dessa operação. E ainda olhando para a ponta compradora, que Marfrig vem fazendo aqui um movimento de correção dessa última subida, que anulou a tendência dela de baixo, então ainda fica na expectativa de poder gerar um fundo aqui ascendente a Marfrig. Então daria para avaliar ali um bom fechamento no G60 acima de 6,85, um rompimento de 6,85, possível entrada na ponta compradora desse ativo, podendo trabalhar com stop até abaixo da mínima dessa pequena lateralização ali do G60 na MRFG3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.